Abram suas Bíblias, Evangelho de João, capítulo 3. Evangelho de João, capítulo 3. Ao mesmo tempo que convido aos que puderem ficar de pé, que fiquem de pé reverência à palavra do Senhor. Tema da nossa mensagem de hoje, uma experiência chamada Nascer de Novo. Diz assim a palavra do nosso Deus. Havia um fariseu chamado Nicodemos, líder religioso entre os judeus. Certa noite, foi falar com Jesus e disse: Rabi, todos nós sabemos que Deus enviou o Senhor para nos ensinar. Seus sinais são provas de que Deus está com você. Jesus respondeu: Eu lhes digo a verdade. Quem não nascer de novo, não verá o reino de Deus. Como pode um homem velho nascer de novo? Perguntou Nicodemos. Acaso ele pode voltar ao ventre da mãe e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: Eu lhes digo a verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer da água e do Espírito. Os seres humanos produzem ou podem gerar apenas vida humana, mas o Espírito dá à luz vida espiritual. Portanto, não se surpreenda quando eu digo é necessário nascer de novo. O vento sopra onde quer, assim como você ouve o vento, mas não é capaz de dizer de onde vem, nem para onde vai. Também é incapaz de explicar como as pessoas nascem do Espírito. Como pode ser isto? Perguntou Nicodemos. Jesus respondeu: Você é mestre, respeitado entre os judeus, em Israel, e não entende essas coisas? Eu lhes digo a verdade. Falamos daquilo que sabemos e ouvimos, e no entanto você não crê em nosso testemunho. Se vocês não creem em mim quando falo de coisas terrenas, como crerão se eu falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, exceto aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. E como Moisés, no deserto, levantou a serpente de bronze numa estaca, também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que crê tenha a vida eterna. Versículo 16. Porque Deus amou tanto o mundo, que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para salvá-lo por meio dele. Não há condenação alguma para quem crer nele, mas quem não crer nele já está condenado por não crer no Filho único de Deus. E a condenação se baseia nisto: a luz de Deus veio ao mundo, mas as pessoas amaram mais a escuridão do que a luz, porque seus atos eram maus. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima dela, pois teme que seus pecados sejam expostos. Mas quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que outros vejam
que ele faz a vontade de Deus. Podeis assentar. Nós já oramos pela mensagem. Uma experiência chamada nascer de novo. Acredito que a história do encontro de Jesus com Nicodemos seja um dos textos bíblicos mais conhecidos. Principalmente o versículo 16. O crente que não sabe decorar do versículo 16, né, Maria José? Precisa decorar. Precisa conhecer. E esse texto, versículo 16, alguns consideram como o texto áureo da Bíblia, o texto-chave de toda a mensagem bíblica. De fato, esse capítulo é muito importante, pois nos apresenta conceitos importantes sobre a realidade da nova vida em Cristo Jesus. Esse texto bíblico ele assinala a condição daqueles que estão em trevas, sem conhecimento da verdade, sem conhecimento da luz que é Jesus, a ausência de luz que constitui a noite, significa a ausência de Cristo, ou alguém que é ignorante a respeito de Jesus Cristo. Embora acredite que ele veio, que ele é o Filho de Deus, mas tem ignorado os seus ensinamentos, isso também é chamado de trevas. E que é a luz do mundo, Jesus. O mundo vive nas trevas porque vive ignorando a existência de Deus, vive ignorando os ensinamentos de Deus. Mas não é só o mundo lá fora, há muitos de nós que somos religiosos, mas que ignoramos às vezes aquilo que Deus quer que nós saibamos. Embora a palavra de Deus é bastante acessível a cada um de nós, hoje nós temos ela assim, temos ela aqui, traduções diversas, de maneira que as pessoas possam compreender melhor, mas mesmo assim, ainda temos dificuldades de buscar a luz. Capítulo 9 do Evangelho de João, versículo 4 e 5, diz o seguinte: devemos cumprir logo as tarefas que nos foram dadas por aquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. A escuridão se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. E o versículo 5 diz: mas enquanto estou aqui no mundo, eu sou a luz do mundo. O próprio Cristo disse isso. Então, enquanto nós estamos neste mundo, e enquanto nós temos a oportunidade de trabalhar, de agir, não percamos tempo. As trevas estão aí. A grande dúvida de Nicodemos sobre a missão de Jesus Cristo torna-se uma questão pessoal. Quando o Senhor Jesus Cristo lhe apresenta a necessidade de um novo nascimento para poder receber o reino de Deus. A curiosidade de Nicodemos levou ele à verdade que Jesus Cristo tinha trazido dos céus. Nicodemos estava agora diante da luz. E Jesus aponta a necessidade de nascer tanto da água como do Espírito. Isso está no versículo 5 do capítulo 3 do Evangelho de João.
quando o Senhor Jesus Cristo apresenta a Nicodemos a necessidade dele nascer pela segunda vez, e agora o nascimento não da carne, mas o nascimento do Espírito. Quando Jesus Cristo diz a Nicodemos: eu lhes digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer da água e do Espírito. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O Senhor Jesus apresenta ao velho mestre da lei dos judeus a novidade de vida que há em Jesus Cristo. Uma vida que agora não nascida do ser humano. E esta vida não é uma mera experiência natural, mas envolve uma realidade espiritual transformadora. Porque uma vez que o pecador experimenta esse novo nascimento, ele está se entregando para que Jesus Cristo transforme a sua vida. Ele está permitindo que Jesus Cristo faça parte da vida dele e ele seja transformado naquilo que Cristo Jesus quer. O Senhor Jesus também apresenta a Nicodemos uma oposição entre a luz e as trevas. Uma oposição entre o domínio da luz e o domínio das trevas, o domínio natural e o domínio celestial. Ao referir-se ao nascimento da carne e o nascimento do Espírito, Jesus Cristo apresenta a Nicodemos esta oposição entre as trevas e a luz. Enquanto o nascer da carne representa um nascimento natural, o nascer do Espírito é viver uma vida dinâmica e renovadora. O nascimento do Espírito é um novo início de vida. Este novo nascimento, este novo recomeço, você já experimentou? Você já experimentou a experiência do novo nascimento que transforma a nossa vida e nos possibilita a participarmos do reino de Deus? Você já experimentou isso? Porque somente nesse novo nascimento, que é a participação de Cristo em nossas vidas, que produz a transformação, é que o pecador pode ter parte no reino de Deus. Em segundo lugar, o novo nascimento representa o ponto de partida da nossa vida com Cristo. E é por isso que o novo nascimento é necessário para o pecador. E o Senhor Jesus Cristo veio revelar isto a nós. Antes de Cristo estava oculto, mas Cristo desceu dos céus para revelar isto a todo pecador. No versículo 7, o Senhor Jesus Cristo fala a Nicodemos: portanto, não se surpreenda quando eu digo, é necessário nascer de novo. A tradução que diz, não te admires de eu te dizer, importa-vos é nascer de novo. É um nascimento que não depende de mim nem de você. O que depende de nós é você aceitar o presente divino, que é o próprio Cristo.
A atitude de aceitar o convite de Deus, porque Ele lhe escolhe, Ele traz a mensagem ao seu coração, mas é você que decide aceitá-la ou não. Nicodemos aqui, ele tem a oportunidade de confessar ao crer em Jesus, confessando Ele, Cristo, como seu Senhor e o seu Salvador. Esse nascimento é obra do Espírito Santo, em que o pecador recebe o perdão e a justificação de Deus. E também recebe a adoção de filho, a vida eterna e o dom do Espírito Santo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, esse novo nascimento representa como um novo começo, e devemos nós decidirmos deixar as coisas passadas para trás, ou buscar uma nova vida, buscar essa transformação que Cristo oferece através dos seus ensinamentos, através da sua revelação. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Diz assim: logo todo aquele que está em Cristo se tornou nova criatura. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. Diz assim a minha tradução. Não importa a tradução que você esteja lendo, está demonstrando que houve um novo começo em sua vida, se você experimentou a experiência do novo nascimento em Cristo Jesus. E com este novo nascimento, você recebeu não somente o perdão, a justificação, a adoção de filhos, mas a oportunidade de você herdar o reino de Deus, ainda aqui na terra. E depois da morte física, nos céus. Nesse ato, o novo crente, ele é batizado no Espírito Santo. Quando ele crê no Evangelho e declara Jesus como seu Senhor e Salvador, ele recebe o batismo no Espírito Santo e é por ele selado para o dia da redenção. Ele é liberto do castigo eterno por causa dos nossos pecados. Os nossos pecados não terão mais autoridade para nos condenar, porque aquele que é maior do que qualquer pecado que nós possamos cometer, morreu na cruz por mim e por você. Agora, meus amados, não é porque Cristo fez esse ato que devemos continuar pecando. O selo do Senhor está sobre você que experimentou a experiência do novo nascimento. E se você ainda não experimentou, você precisa fazer isto, porque para herdar o reino dos céus, não há outra maneira senão nascer de novo. Ah, pastor, mas eu participo da igreja. A igreja não lhe salva. Não há nada que possa nos salvar ou nos ajudar a ser salvo, nem batismo, nem ceia, nem as nossas obras. Tudo isso que eu citei, a ceia, o batismo, as nossas obras, são para aqueles que já nasceram de novo. Precisam viver isto, mas não fazer isto para ser salvo. Nós recebemos do Senhor o selo de que nós pertencemos a Ele, o selo de que você não será mais condenado. Veja Efésios capítulo 1, versículo 13.
Efésios capítulo 1, versículo 13. Agora vocês também ouviram a verdade, as boas novas da salvação. E quando creram em Cristo, Ele colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo que havia prometido. Este nós cremos que é o batismo no Espírito Santo, acontece quando você crê em Cristo Jesus ou quando você crê na pregação do Evangelho. Porque Cristo é o verdadeiro Evangelho. Ele é as boas novas que nos dá uma nova vida. E agora nós chegamos ao texto mais conhecido da Bíblia Sagrada e mais conhecido desse texto que nós acabamos de ler, de João capítulo 13, 3, que é o verso 16. O verbo utilizado nesse texto do Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, ele deu. E não entregou. Ele deu o seu Filho unigênito, ou o seu Filho único. Diz assim, porque Deus amou tanto o mundo, que deu o seu único Filho, ou o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Um presente que Deus nos deu para nos garantir a salvação. Não havia outro presente que Deus pudesse dar para garantir ao pecador a salvação. Ele deu este presente em demonstração de amor. Um presente de valor incalculável. Quem tem filhos aqui, eu quero fazer uma pergunta. Você seria capaz, se houvesse, como aconteceu a pandemia. Vamos pensar aqui na pandemia da Covid-19. E você tem um único filho. E o sangue do seu filho é o único sangue que poderia fazer um antídoto para salvar a humanidade. Você seria capaz de dar? Você deixava que o mundo morresse? E você não daria o sangue do seu filho, ele teria que dar todo o sangue e não uma bolsa de sangue. Mas ele teria que derramar todo o sangue que lhe dá vida, para que pudesse fazer uma vacina para salvar a humanidade. E somente o sangue dele não teria outra maneira de fazer uma vacina que pudesse salvar as pessoas desta enfermidade. Você seria capaz de dar? Deus deu. A maior pandemia da humanidade, chamada de pecado, que leva à morte todos que vivem nesta doença infame, que lança o ser humano à morte eterna, porque a Covid-19 matou muitos, mas matou somente o físico. O pecado mata a alma e mata o físico. Quantas pessoas não perderam a vida nesse carnaval? Quantas pessoas não perdem a vida por causa da maldade, da perversidade, da violência?
E tudo isso é pecado. Mas o Senhor Deus, em demonstração de amor, o único antídoto para salvar o pecador, Ele deu de presente o seu Filho. Que demonstração de amor! E isto é chamado de graça. Sabe por quê? Porque não merecemos. Nós não somos bons para Deus, nós fazemos Ele entristecer todos os dias com os nossos pecados. Mas mesmo assim Ele decidiu nos amar, de tal maneira que Ele não negou aquele quem Ele mais ama, aquele que Ele mais amava. Ele deu em nosso favor. Você já recebeu este presente maravilhoso de Deus em sua vida? Interessante é que o ser humano, por Cristo ser a luz, por este Filho único de Deus ser a luz, prefere viver na escuridão para que as suas obras não sejam apercebidas. Porque às vezes nós mesmos nos envergonhamos dos nossos atos. Mas Ele não somente traz à luz a nossa mente, o nosso pecado, a nossa necessidade, mas Ele nos cura, Ele nos purifica. Do verso 17 em diante, o Senhor Jesus ele aprofunda a discussão sobre receber ou não este presente de Deus. Versículo 17 ele diz: Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para quê? Mas para salvar por meio dele o mundo. Versículo 18 ele diz: não há condenação alguma para quem crer nele, mas quem não crer nele já está condenado, por não crer no Filho único de Deus, por recusar este presente maravilhoso que Deus nos deu graciosamente, sem nos cobrar nada. E o versículo 19 diz: e a condenação se baseia nisto. A luz de Deus veio ao mundo, mas as pessoas amaram mais a escuridão do que a luz, porque as suas obras eram más. E o versículo 20 diz: quem pratica o mal odeia a luz e não aproxima-se dela, pois teme que os seus pecados sejam descobertos. Mas o Senhor não quer nos envergonhar. Ele quer que nossos pecados sejam descobertos para nós mesmos, para que nós venhamos nos arrepender e aceitar esse presente maravilhoso de Deus que nos justifica e que nos limpa de todo o nosso pecado e que nos dá a oportunidade de herdar o reino de Deus, de ser participante com Deus da transformação do mundo. Aqueles que aceitam o presente de Deus através da fé em Jesus Cristo não são condenados por Ele. É o que diz esses textos. Porém, não crendo em Cristo Jesus, é assumir a condenação do pecado. A responsabilidade é de quem recusa. Não é Deus. Deus não manda ninguém para o inferno e nem quer que ninguém vá. Deus não quer condenar ninguém e nem quer que ninguém morra eternamente. Ele enviou Jesus Cristo para nos revelar como nós podemos ser salvos e de maneira bastante simples, depositando nele a nossa confiança. E uma vez que nós fazemos isto, precisamos abrir os olhos de outros que ainda não
experimentaram a experiência do novo nascimento. Há um mundo para ser transformado. Há muitos de nós que precisam ser transformados a nossa casa. Pessoas bem do nosso coração que nós não queremos que morram eternamente. E que a esperança destes é você, sou eu. Tudo começa com oração. Se você de fato deseja confessar a Cristo como teu Senhor e o teu Salvador, você mesmo pode convidá-lo a fazer parte da sua vida e ele vai te limpar. Se você deseja ganhar alguém da sua casa, ou amigo, ou pessoas que você ama, comece orando por você mesmo. Para que Deus te dê sabedoria, para que Deus te dê ousadia de como confrontar as pessoas com a luz. Como você pode falar de maneira atraente que as pessoas não sintam medo da luz, mas sintam desejos de andar na luz? O mundo depende de cada um daqueles que experimentaram a experiência do novo nascimento. O que você tem feito, se você já experimentou? O que você tem feito com este presente que Deus te deu? Você tem sido egoísta e guardado só para você? Quanto mais compartilhamos deste presente, mais dele temos em nossas vidas. Compartilhe. Viva Jesus Cristo em sua vida. Assim como o apóstolo Paulo declarou em alto e bom tom, de maneira que até hoje nós ouvimos: já não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. Amém? Pai querido, graças te damos pela tua palavra que nos revela a tua vontade para nossas vidas. Graças te damos pela tua palavra que revela o teu grande amor por nós. Obrigado por tamanho gesto de amor. O Senhor abriu mão do teu único filho para que nós pudéssemos ter vida. O Senhor nos amou de maneira tão singular. Não há ninguém que nos ama ou que possa nos amar de maneira igual. E nós te agradecemos por tamanho gesto de amor com que o Senhor nos amou. Muito obrigado, Senhor. Bendito Deus, olha para cada um e opera de acordo com tua boa vontade em cada vida aqui presente. Guarda-nos, ó Deus, com a tua divina mão protetora. Guarda-nos da nossa própria natureza e orienta-nos como podemos viver nesta vida de maneira agradável a Ti. O Senhor conhece cada um que se encontra aqui esta noite. E nós te agradecemos e te suplicamos em nome de Jesus. Amém.